Doutor, seja bem-vindo ao programa Imperativo. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza vou mostrar coisas bizarras aqui para você. Bom, doutor, primeira pergunta do nosso programa. Não estranha, mas o senhor é imperativo? Pô, como é que você soube? Muito imperativo. Muito imperativo? Muito imperativo. Também para trabalhar nessa área tem que ter tem que saber, né? Tem que ser bem agitado. Por que o senhor acha que os jovens começam a fumar, assim? O organismo ele é preparado para sobreviver. Segundo, ele precisa buscar prazer. E terceiro, depois de fugir da dor, buscar prazer, o que for decidido aqui tem que fazer sentido. Os neurônios aqui que eles filmam tudo que as pessoas fazem. Por exemplo, se eu estiver aqui assistindo televisão e tiver alguém fumando, aqui dentro acessa essa área do que a pessoa está fazendo lá. Se tiver alguém bebendo, imediatamente isso aqui é acessado. E eu normalmente não tenho nenhuma consciência disso. Então, muito tempo atrás, quando eles faziam propaganda de cigarro, o que eles faziam? Eles colocavam uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa com uma sempre cara aquele glamour, de né? super-herói ou o rei da cocada né? preta fumando. Então, o que acontece? Esses neurônios são chamados neurônios espelho, que eles filmam tudo que está acontecendo ao nosso redor, imediatamente fazem aquela associação. Sucesso, cigarro. Prazer, cigarro. O rei da mulherada, cigarro. Ocorre que isso é somente uma propaganda. O cigarro, ele tem uma substância que atua na regiãozinha chamada regiãozinha da satisfação. Então, se por vários motivos a pessoa está com aquela região insatisfeita, por vários motivos que nós podemos conversar, o cigarro vai ser uma opção de ligar aquele botão da satisfação. Você acha que assim, a mídia ela influencia mesmo? A mídia é o principal causador do pessoal estar fumando? Antes de botar a culpa na mídia, a gente tem que ver o seguinte. Quando você vai tomar uma decisão, tem uma estrutura dentro de você. Ela é biológica, não é todo mundo que cria dependência de qualquer coisa, é biológico, é psicossocial, influência enorme familiar, psicoemocional e social, que é a influência da cultura. Então a gente já tem uma estrutura ali pré-formada, a gente tem uma estrutura. O que a mídia faz é estimular aquela estrutura. Se você tem uma estrutura muito bem montada... Você não vai ser influenciado. Você vai conseguir se defender, mas aí o que acontece que eu disse do macaco de imitação? Todo ser humano é um macaco de imitação, porque ele tem esses neurônios chamados neurônio espelho. Então, à medida que está sendo estimulado uma propaganda, os neurônios espelho estão vivendo aquilo. Aí que forma? Uma química. Então, a química pode ser associada a uma emoção falsamente positiva. O que o fumo faz com a gente? Quais são as causas? O que ele causa na gente? Bom, quando você começa a fumar, acende um cigarro, ele tem aquele papelzinho e tem aquela folha do fumo. Isso. Quando termina, o que acontece? Aquilo fica uma cinza, é isso? Então o ar e o fogo, eles arrancam umas coisinhas chamadas de elétron e a gente diz que oxida, envelhece, queima, torna aquilo tudo cinza. Então, exatamente aquilo que acontece com o cigarro, você começa com ele bonitinho e ele vira cinza, é o que acontece dentro do organismo da gente. Só que acontece lentamente. Agora, então, já que oxida, ou, por exemplo, o fumante passivo, o que é? Por exemplo, eu estou andando na rua ou estou em casa e meus pais fumam. Aí eu fico inalando aquela fumaça, também causa a mesma coisa? Pior ainda, quando o fumante passivo ele inala a fumaça, às vezes ele inala a própria fumaça que já foi filtrada lá pelo cigarro, já foi filtrada pelo organismo do outro, e quando vem, só vem barra pesada. Se você vai fazendo isso no nosso código genético, você vai despertar genes que não deveriam ser ativados. Então, qualquer tipo de câncer, o cigarro tem uma influência. Além de limitar a capacidade respiratória, entupir os vasos responsáveis pela parte da sexualidade, piorar as nossas inflamações cerebrais. Porque o sujeito, quando ele toma a decisão de fumar, ele não está legal. Presta atenção assim, ó.
Cigarro não é uma droga? Não É. tem droga, não tem bomba, não tem anabolizante, não tem médico que passa veneno de rato. Então, se o camarada vai ficar fumando ou vai ficar bebendo, sabendo que a bebida traz um monte de problema, ou vai usar uma bomba, olha o nome, pô, vou botar uma bomba de búfalo no meu músculo. Então, o cérebro do sujeito ele não tá legal, ele normalmente está inflamado. Esse é o pior problema, porque a pessoa, ela está se ferrando, mas ela não tem aquela consciência que está se ferrando. Reggae Sunday School, this is Reggae Sunday School. Reggae Sunday School, this is Ragamuffin Sunday School. Now, reggae. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, é fácil você dizer que é difícil parar de fumar? Você já viu alguém falar assim, peraí, quando você é pequenininho, aí você vê um adulto falando isso, aí você chega pro adulto e diz assim, vem cá, é fácil dizer que é difícil parar de fumar. Então, se você fica repetindo que é difícil parar de fumar, que é difícil parar de fumar, aquilo ali vira uma crença, aquilo ali fica consolidado, aquilo ali fica congelado. É fácil parar É de fumar? facílimo parar de fumar. Como? Facílimo. Mas como? É questão de... Primeira coisa é a pessoa desejar. Decidir, é. Pô, se o cara se apaixona por ele mesmo, vamos supor que o cara se apaixona por ele mesmo, aí deseja parar de fumar. Aí o camarada vai a uma palestra, ou faz uma consulta, ou conta compra um livro, assiste uma fita, enfim, o cara deseja, aí faz as ações mostrando que ele realmente quer. Aí ele tem que aprender que existem hoje medicamentos que fazem a mesma coisa que o cigarro faz, só que não gruda naquela área do cérebro que é estimulada para liberar aquela sensação de prazer. A substância, que é um medicamento, ela gruda nas regiões que produzem o prazer de uma maneira mais suave. Bom, entendi. Agora, já ouviu histórias de pessoas que conseguiram parar? Histórias bonitas, assim, de você ver, nossa, tal, quantas histórias, alguma história interessante, talvez? O mais interessante, que é o mais estimula, é o seguinte, a gente perguntar assim, a quem interessa que você esteja vivo? Ou a quem interessa essa boa decisão? A quem você pode dedicar? Então, vamos supor que o camarada é avô e ajuda a criar uns 3 ou 4 filhos, porque a filha tem que trabalhar fora. Aí ele diz assim, aos meus netos. Então, isso é o maior fator motivador. É a quem interessa a sua saúde. Que não tem desculpa para não ter informação, porque, na verdade, hoje em dia, as próprias coisas de cigarro vêm dizendo alguns males para a saúde, e a mídia também. A mídia contra o cigarro seria uma boa, que hoje em dia também é muito utilizado. Hoje em dia não tem mais aquela ideia de tipo bad boy, tem que usar cigarro, daquele glamour todo, isso já foi caindo, né? Já teve um decréscimo, assim, das pessoas, não? Em relação ao cigarro, em relação com ao certeza. cigarro. Agora, é muito mais interessante você investir no professor em escola do que em presídio. É muito mais interessante você investir na saúde do que você investiu. Deu foco, cresce. É muito melhor você investir na saúde, na prevenção, do que você tratar os efeitos. Isso agora está sendo mudado. Demorou muito, mas é antes tarde do que nunca. Né? A gente já vai, mas a gente volta de novo. Vamos pro nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre o fumo. Bom, galera, voltamos agora ao nosso programa hiperativo, mega hiperativo com o nosso amigo cérebro aqui, gente. Esse aqui é o nosso amigo cérebro. É muito importante usar ele, na verdade. A gente tá falando esse programa inteiro, mas nada importa se você não souber usar bem o seu cérebro. Isso eu li no que o doutor Álvaro escreveu. E é muito importante mesmo, porque a gente pode fazer várias decisões, na verdade, erradas, porque a gente não sabe usar e utilizar o nosso cérebro. Olha só, doutor, assim... Beleza, eu posso ter, como a gente já tinha falado, tá, eu tenho, meu pai é fumante, minha mãe é fumante, como é que eu faço pra eles, às vezes, dar uma dica de como chegar pra eles, poxa, pai, para de fumar, tal, poxa, mãe, me libera aí, porque tá até me afetando, né, às vezes, quando eles fumam. Qual é a dica que você dá, assim, pra chegar numa pessoa e falar? Pra gente fazer qualquer tipo de mudança,
tem umas coisinhas que a gente tem que entender. Primeira coisa para você fazer uma mudança significa o seguinte: você tem que ter potencial para você fazer a mudança. Bom, potencial todo mundo tem, porque todo mundo nasceu com o mesmo cérebro, é só aprender a mexer nele. Então, potencial, tudo isso. Segunda coisa é você solucionar problemas. Então, por exemplo, se teu pai e tua mãe, eles só têm como prazer o cigarro, então eles têm que começar a solucionar problemas, ou seja, arrumar outras formas de prazer que não seja só o cigarro. Certo. Ou eles desenvolverem a consciência que a coisa está muito limitada. Só fumar, ou só beber, ou só comer, ou só ter relacionamentos tóxicos, só isso. Então, a segunda coisa é a solução de problemas. Se você não solucionar problemas, você não vai fazer mudança. O terceiro é sofrimento. O que é sofrimento? O camarada vai ao médico, aí ele chega lá e diz assim, ó, tem uma maior sombra no seu pulmão, a culpa está lá todinha viva lá e deu maior nódulo na mama da sua mulher. Aí o camarada já vai começar a dissonância, o sofrimento. Poxa, eu além de poder estar com câncer de pulmão, ainda causei um câncer de mama na minha mulher. Então, a dissonância, o sofrimento, é outra coisa que faz as pessoas mudarem. Muitas pessoas param de fumar quando elas têm câncer. Mas aí também já é tarde demais. Isso que eu ia falar. Agora, tu não precisa ter câncer para você mudar. Doutor, muito obrigada. Foi ótimo o nosso assunto. Gostei bastante. Assim, tenho certeza que ajudou muitos jovens do Brasil. E assim, a última mensagem para o povo que está lá em casa. O problema é quando a pessoa acha que o problema está fora. O problema está sempre dentro e a gente fica achando que o problema está fora. Isso foi o que eu aprendi hoje. A segunda coisa é o seguinte: a gente nunca deve deixar aquilo que a gente não pode fazer atrapalhar aquilo que a gente pode fazer. Então, quando eu pego as pessoas que querem parar de fumar, elas só falam de coisas que elas não podem fazer. Agora, parar de fumar, elas podem.